Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos repetir juntos? Eu vou dizer o início e os irmãos completem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Salmo 122, versículo 1. Eu quero saudar a toda a igreja com a paz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? É com alegria que nós estamos juntos para cultuarmos a Deus. O Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio. A nossa vida, a nossa família estão nas mãos do Senhor. E cada dia nós devemos parar e reconhecê-lo como Senhor. Não adianta a gente viver sabendo que existe um Deus, e se a gente não fizer todos os dias esse exercício de ouvir o que Ele tem para nos falar, e ouvindo, obedecer a sua voz. E assim, que nessa noite o seu ouvido, os nossos ouvidos estejam abertos, atentos ao que Deus quer falar com cada um de nós. Vamos fazer uma oração inicial, colocando assim diante de Deus as nossas vidas, as nossas famílias e a vida de cada um que já está aqui no templo para esse culto, e também as famílias que estão nos seus lares, também participando conosco do culto. Vamos orar? Feche os seus olhos, oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Estamos, ó Deus, alegres, contentes, porque estamos na tua casa. Ó Deus, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso Deus. Nós, ó Deus, queremos nessa noite cantar louvores ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Queremos, ó Pai, ler a tua palavra, ó Deus, com gosto, com alegria, porque sabemos que o Senhor, ó Pai, fala através da tua palavra. Ó Deus, queremos, ó Deus, participar, ó Deus, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, desse tempo de adoração e de culto ao Senhor. Não queremos chegar pela metade, ó Deus, não queremos dar-te um pouco, queremos, ó Deus, nos oferecer, nos entregar, ó Pai, por inteiro ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, nós somos o teu povo, e aqui nós estamos para cultuar o teu santo nome. Nós oramos, ó Deus, com alegria, com gratidão, entregamos, ó Deus, nossas vidas e a vida de cada irmão e irmã que aqui está. Apresentamos ao Senhor cada um também que acompanha do seu lar, da sua casa, ó Deus, essa transmissão, esse culto, que o Senhor abençoe cada lar, e assim, Deus, seja uma noite, ó Deus, abençoada, ó Deus, da visitação do Senhor na nossa vida, na nossa casa. Nós oramos assim, Pai, com alegria, com gratidão, oramos em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos fazer a leitura no Salmo 111. Salmo 111, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 10, que compreende então todo o Salmo 111, as obras magníficas de Deus. Convidar nosso irmão Diácono Adair para acompanhar a igreja na leitura alternada. Eu vou ler o versículo 1, a igreja lerá o versículo 2, assim nós vamos ler Salmo 111, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre.
dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, as grandes obras do Senhor, o louvor a Deus permanece para sempre. Nós vamos cantar ao Senhor um hino, e eu convido a toda a igreja, a todos os irmãos, a nos colocarem de pé, e nós vamos entoar o hino 269. Seja bendito o Cordeiro. Vamos louvar ao Senhor com esse hino, em referência à grandeza de Deus, porque das suas obras, a mais maravilhosa de todas, é o fato de ter Ele enviado Jesus, o Cordeiro bendito, para nos lavar, para nos perdoar, para nos remir, para nos redimir. Vamos cantar hino 269, vamos cantar com muita alegria. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente
perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois ser mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve. Sentar. Nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo a Deus que abençoe a vida dos missionários, suas famílias, que Deus abençoe a missão que tem eles realizado, longe, da pátria, muitas vezes. Vamos clamar a Deus para que sejamos também missionários da terra onde o Senhor tem nos plantado, que possamos viver para cumprir a missão de Deus, viver a nossa vida para honrar e glorificar a Deus. Nós vamos ter uma palavra de oração. Eu vou convidar a nossa irmã Vanderleia Santana, que se coloque de pé e faça uma oração pelos missionários, pelas suas famílias e por nós como igreja, que sejamos uma igreja missionária para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, ó Pai, por estarmos mais uma vez na tua presença e clamamos, ó Pai, a ti em favor dos missionários, ó Deus. Sim, aqueles Deus. que estão nos campos, ó Deus, tão longe de nós, aqueles, ó Pai, que largaram tudo por amor do teu evangelho, por obediência à tua voz, ó Pai, e levar a tua palavra aos corações que ainda não conhecem o Senhor. É verdade, possa Deus. capacitar os teus servos, ó Deus, dando, ó Pai, a virtude do Senhor, fortalecendo, ó Pai, cada missionário, fortalecendo, ó Deus, suas famílias. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja, ó Pai, com os teus servos, nos momentos, ó Deus, de aflição, de luta, pois sabemos, ó Pai, que muitos países são perseguidos, muitos não podem, ó Pai, levar a tua palavra. É verdade, muitos não Deus. podem, ó Deus, enaltecer o teu nome livremente, Pai amado. Tenha misericórdia dos teus servos. Ó Pai, capacita cada um deles, ó Pai, cada dia, para que ele possa, ó Deus amado, alcançar almas para o teu reino. Sim, em nome Deus. de Jesus, nós apresentamos a ti, ó Deus, a vida do Osni e seus filhos, ó Deus, Sim, Jesus. naquele país, a sua equipe, ó Deus. O Senhor abençoa, ó Deus, seus projetos. Aquelas crianças, ó Deus, que eles tanto trabalham para ser resgatadas, ó Pai, da mão do inimigo, Senhor. Tenha misericórdia. O Senhor possa dar força, sabedoria para o teu servo, para que aquelas crianças possam ser, ó Deus amado, alcançadas, possam ser, ó Deus amado, direcionadas para aqueles órgãos, Senhor, para que elas possam crescer em obediência à tua palavra. Em nome de Jesus, continua dando ele graça para aquele país. Ó Deus, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado, ó Pai, naquele país. Sim, Jesus. Abençoa, Pai, todos os missionários. Ó Deus, a Caroline, Pai amado, o Edson, ó Pai. Sim, Ó Deus amado, ó Berlado, todos aqueles que estão no boletim. Sim, meu Todos Pai. aqueles, ó Pai, que estão nos campos, ó Deus. Não só, ó Pai, deste ministério, mas todos os ministérios, ó Deus, que eles possam ser alcançados pelo Em nome Senhor. de Jesus, Senhor. Continua, Deus, capacitando os teus servos, cobrindo, Deus, com o teu sangue, dando livramento, Pai. Sim, Deus. Que cada palavra pregada, Senhor, possa surtir efeito, possa dar frutos para o teu reino, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Que verdadeiramente o seu evangelho seja, ó Deus, plantado, pregado, Pai, em cada país. Sim, Deus. E nós, como igreja, ó Pai do Senhor, aonde quer que nós estivermos, ó Pai, seja o nosso trabalho, seja nas ruas,
Que possamos, ó Deus, pregar a tua palavra. Sim, Deus. Possamos anunciar o Senhor como o único Deus salvador de nossas vidas, ó Amém. Pai. Em nome de Jesus, que sejamos luz, que sejamos, ó Pai, o sal dessa terra, Sim, para Deus. falar do teu amor, Pai. E que vidas sejam alcançadas, ó Pai, neste lugar. Sejam alcançadas, ó Deus, em cada igreja, em cada terra, ó Pai, que for proclamado o teu nome. Sim, Em Jesus. nome de Jesus, ó Deus, essas vidas possam ser frutos para o teu reino. Sim, Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Amém. Amém, amém, graças a Deus. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 133. Salmo 133. Vamos fazer a leitura a uma só voz? Pastor, a igreja e também nosso irmão diácono Adair. Vamos fazer essa leitura a uma só voz, a excelência da união fraternal. Leiamos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia, amém. Nós vamos louvar ao Senhor com os cânticos. Eu quero chamar aqui a equipe de cânticos, Ministério de Louvor. Nós vamos cantar com alegria ao Senhor nessa noite. Vamos adorar ao Senhor com as nossas vozes, com a nossa vida, com o nosso louvor diante de Deus. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor nessa noite. A primeira canção que nós vamos cantar, ela fala sobre adoração, ela exalta o nome do nosso Deus, ela fala sobre as qualidades, sobre os atributos de Deus, sobre o quanto Ele é um Deus tão grande, tão maravilhoso, um Deus que é dono de todas as coisas, criador de todo o universo, entendeu? O alfa, o ômega, o princípio e o fim. E mesmo assim Ele se importa conosco. Nós vamos cantar essa canção que exalta o nome do nosso Deus, alfa e ômega.
És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tudo é Jesus, Amém. A próxima música que nós vamos cantar, ela fala sobre o conforto que nós temos nos braços de Jesus, nos braços do nosso Deus, onde a gente encontra um lugar seguro, um lugar onde a gente pode descansar, um lugar onde a gente pode se derramar e falar sobre os nossos problemas, falar sobre as nossas aflições, com a certeza de que Ele cuida de nós, de que Ele nos ouve. Então, essa próxima canção, ela fala sobre isso. Em teus braços. seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
mas eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós nos colocamos na presença do Senhor, Pai, para agradecer ao Senhor por esse momento, ó Deus, agradecer ao Senhor, ó Deus, porque nós podemos, ó Deus, descansar na Tua presença, Pai. Agradecer ao Senhor, ó Deus, porque nós estamos seguros em Teus braços, Pai, porque nós encontramos conforto em Teu amor, no Teu cuidado, na Tua bondade, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque dia após dia, ó Deus, a Tua graça, ela se manifesta sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos, ó Deus, acesso a esse Deus santo, esse Deus soberano, ó Deus, esse Deus que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ó Deus, e ainda assim entregou seu único filho para morrer em nosso lugar, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nós não somos merecedores desse amor, nós não somos merecedores, ó Deus, das Tuas misericórdias, nós não somos, ó Deus, merecedores de nada, ó Deus, do que o Senhor nos ofereceu, de nada do que o Senhor nos concedeu, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque é tudo fruto da Tua graça, ó Deus, que superabundou nas nossas vidas, Pai, do Teu cuidado, do Teu amor, das Tuas misericórdias, Pai. Eu te agradeço por esse momento, ó Deus. Eu te agradeço, ó Deus, porque nós podemos nos derramar na Tua presença, Pai. Nos apresentar diante do Senhor, ó Deus, da forma que nós estamos, ó Deus, certos de que o Senhor nos aceita, de que o Senhor, ó Deus, nos perdoa. O Senhor, ó Deus, é capaz, ó Deus, de perdoar os nossos pecados, de nos limpar, de nos tornar, ó Deus, aptos de estar na presença do Senhor, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nós não merecemos esse amor, nós não merecemos essa misericórdia, Pai. Nessa noite eu gostaria de colocar diante do Senhor o restante desse culto, pedir que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, o Senhor esteja direcionando todo esse culto, Pai, que seja tudo para honrar e glorificar o Teu nome, ó Deus, que a palavra que for ministrada nessa noite, ó Deus, ela possa encontrar guarida em todos os nossos corações, Pai, que em nome de Jesus o Senhor torne os nossos corações sensíveis à Tua palavra, à Tua voz, ó Deus, nos torne, ó Deus, sensíveis, ó Deus, ao Teu Espírito Santo, ao Teu toque, Pai. Em nome de Jesus eu te peço de todo o meu coração, agradecida por esse privilégio de estar na casa do Senhor e de louvar ao Senhor e adorar ao Senhor, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é bom louvar ao Senhor. E neste instante nós vamos passar então para a meditação da palavra de Deus. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro Samuel, capítulo 30. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 10 e vamos ler ainda do 18 ao 20. O tema da mensagem de hoje é: o que fazer quando a família está em perigo? O que fazer quando a família está em perigo? 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 a 10 e 18 a 20,
Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Reslita e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gados, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, pedimos nessa hora, fala conosco, Deus, abra o nosso entendimento, para que possamos receber a Tua palavra, que possamos compreendê-la, e que assim o Senhor, ó Deus, nos abençoe na compreensão e na submissão à Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagine você chegando em casa do trabalho, de repente você percebe que alguma coisa aconteceu de errado em casa. Alguma coisa aconteceu porque no quarto não tem o filho, na cozinha não tem a esposa. Alguém invadiu a sua casa e simplesmente sequestrou, levou toda a sua família. Imagine que você chegue em casa do trabalho e encontre uma situação assim. Esse é o impacto que sentiram Davi e os seus homens, 600 homens, quando depois de 3 dias em batalhas, voltaram para casa, para suas casas, na cidade chamada Ziclag, e perceberam que aquela cidade havia sido atacada sem piedade pelos inimigos. Um bando cruel atacou violentamente aquela cidade, não matou ninguém, mas destruiu, queimou, feriu alguns, feriu aquela cidade e levou
então cativo todos os filhos e as mulheres que ali eles encontraram. A referência que eu quero trazer nesse texto de 1 Samuel 30, uma história muito conhecida, né, da gente, é exatamente a referência para a família. O que fazer quando a família está em perigo? Ziclag era uma cidade dos filisteus. Davi estava fugindo de Saul. Ele já tinha sido ungido rei, mas ainda não tinha tomado posse do trono. E Saul estava perseguindo Davi. Ele queria, porque queria matar Davi. E um detalhe: Saul era sogro de Davi. Já é uma crise que envolve uma família, já é uma referência de que as famílias vão enfrentar os ataques de Satanás. As famílias vão enfrentar o levante do inimigo. E apesar de Saul ser o sogro de Davi, Saul não queria Davi vivo. O esposo da sua filha, ele queria matar a Davi. Davi, então, recebe do rei filisteu a cidade de Ziclag. A cidade de Ziclag é como uma cidade refúgio. Uma cidade que Davi, então, tomou posse junto com os seus homens, os seus valentes, aqueles que Saul não queria. Quando Davi foi reunir o seu exército, ele chamou para si os amargurados de espírito, os endividados, aqueles que já não era mais útil para a guarda oficial do rei Saul. Davi pegou aqueles homens, né, que já tinham um sofrimento na sua história, que já eram rejeitados pelo governo oficial, pelo rei oficial, e Davi então tem consigo 600 homens e suas famílias. E eles estavam então guardados numa cidade chamada Ziclag, uma cidade que era cidade refúgio. Acontece que um belo dia, essa tragédia acontece na vida de Davi, na vida dos seus homens, do seu exército. Os inimigos atacaram violentamente aquela cidade. Diz o versículo 1 e 2, que eles chegaram depois de 3 dias e os amalequitas tinham dado com ímpeto, com violência, contra o sul e contra Ziclag, e esta, Ziclag, fora ferido a cidade e queimado. Tinham eles levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Eles estavam numa cidade chamada refúgio. Nós podemos entender que essa referência também à família como um lugar de refúgio, porque a família é um projeto de Deus, é um lugar onde nós estamos refugiados, onde nós estamos guardados. E esse ataque contra a cidade, na verdade foi um ataque contra as famílias, porque quando o inimigo quer destruir um líder, destruir um exército, a melhor maneira deles atacarem não é diretamente o exército, mas a gente vê muito isso em filmes, como que eles vão e atacam a família. Sequestram a mulher, filhos, matam muitas vezes para dominar. Pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas doentes, pessoas fragilizadas. E é assim que o Satanás faz, é assim que o diabo faz. O principal alvo do inimigo é atacar a família, porque a família é um projeto de Deus. Se você parar e pensar, nos últimos anos, as maiores lutas que você enfrentou, você vai concordar comigo que a maioria delas foi na sua família, envolvendo filho, envolvendo cônjuge, envolvendo neto, envolvendo genro, nora, envolvendo filhos, netos. As nossas maiores lutas são na família. Por ser a família um projeto de Deus, você pode ter certeza que a família será fortemente atacada. E a nossa luta
ela não é contra carne ou sangue. Interessante que quando os homens perceberam que havia acontecido aquele ataque implacável, e eles procuraram nas suas casas e não encontraram suas esposas, aqueles homens se voltaram contra Davi. Olha no versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. O inimigo, ele causa o estrago e depois ele tenta colocar um contra o outro. E é assim que ele faz também em casa. Isso é culpa sua. Isso aconteceu porque você não fez a sua parte. Você descuidou do seu papel. Você não cumpriu aquilo que você devia. A culpa é sua disso estar acontecendo. Você é culpada disso. E a gente começa, muitas vezes, diante de um problema, ao invés da gente se unir para resolver o problema, a gente começa a atacar uns aos outros dentro de casa. Mais uma estratégia do inimigo. Uma das artimanhas do maligno é provocar o mal e depois colocar uns contra os outros. E Davi agora precisa lidar com duas situações: resgatar a sua família e também as famílias de todos os seus homens. E segundo, manter esses homens calmos e dispostos a se unir para lutar pelas suas famílias. O que fazer? É a pergunta da mensagem de hoje. O que fazer quando a família está em perigo? O primeiro ato de Davi e seus homens foi chorar. Uai, pastor, mas não é um ato negativo, desqualificante? Eles abriram a boca a chorar. Olha o versículo 4, irmãos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Eles começaram a chorar, ergueram a voz, choraram alto. Eles choraram alto e eles choraram. Imagina aquele choro, 600 homens chorando, irmão. Imagina se tivesse rede social nessa época. Se alguém tirasse essa foto, fizesse um vídeo, aqueles homens, tudo abrindo, chorando e chorando. A ideia aqui é que o chorar significa não aceitar passivamente a derrota. O choro é um grito da alma. Meu Deus, não é isso, Pai. Não foi para isso que o Senhor me deu uma família. Deus, eu não aguento ver minha filha nesse estado, meu filho nesse estado. Eu não tolero ver minha família sendo destruída. E ao invés de você ir para uma revolta, para as armas, você vai para o joelho e você chora. Quando Neemias, Pedrinho, soube da notícia que Jerusalém estava toda destruída, o primeiro ato de Neemias foi chorar. Então me assentei, lamentei e chorei por alguns dias, jejuando diante do Senhor. Neemias chorou, Davi e os seus homens choraram, Jesus chorou. E você? E eu? Será que nós temos chorado diante do ataque contra os nossos filhos, contra a alegria deles, ao ver um filho desanimado, deprimido, ao ver um filho pelos cantos, ao ver um filho se perdendo, agressivo, às vezes nervoso, e às vezes a gente quer devolver com a mesma rispidez. Olha como você trata seu pai, olha como você trata sua mãe. Mas às vezes a rispidez daquele filho é um pedido de socorro, porque ele está sob ataque do inimigo. Às vezes falta lágrimas nos nossos olhos. Isso é sinal de quebrantamento, de humildade, porque Davi não sabia o que fazer.
chamas para todo lado, cinzas, fogo, nenhuma criança, nenhum filho, nenhuma esposa. Ele não sabia o que fazer. E Davi então chorou, ergueu a voz juntamente com o povo, com os homens, e choraram até não terem mais forças para chorar. Tá aí uma coisa para você fazer. Você tem chorado pela sua família? Madrugadas? Ah, pastor, mas vou ficar chorando perto deles, vão ficar perguntando o que eu tenho. Acorda de madrugada e vai chorar. Sobe lá para a laje ou para o quintal, para a garagem, vai lá chorar. Vai no monte, sozinho, você e Deus, e chora lá. Ergue a voz e chora. É um sinal de que nós não vamos aceitar aquilo que o inimigo tem tentado fazer contra a nossa família. Outra atitude de Davi que nos ajuda a tomarmos medidas e a aprendermos como lutar pela nossa família, quando a nossa família está em perigo. Primeiro, Davi chorou. Segundo, Davi se reanimou no Senhor. Apesar dos homens ter se levantado querendo apedrejá-lo, olha o versículo 6, o final do versículo 6. Davi, porém, olha, estava todo mundo ao redor dele. E aí, rei? Nós estamos seguindo o Senhor, olha o que aconteceu com a gente. O Senhor é o culpado. O Senhor é o culpado. Só resta uma coisa: nós vamos acabar com você, nós vamos te apedrejar. Davi, em meio a essa situação de afronta e de ameaça, ameaça legítima, porque como que ele ia fazer para resgatar aquelas mulheres e aqueles filhos, aqueles homens? Davi, porém, se reanimou no Senhor. Davi estava sozinho, os homens já tinham abandonado o barco, já queriam apedrejá-lo. Ele não se reanimou porque ele teve uma ideia. Eu já sei a estratégia, como eu vou atrás deles. Eu já sei que armas eu vou usar. Eu sei como que eu vou fazer para resgatar as mulheres e as crianças. Não, ele nem mesmo sabia o que devia fazer. Mas uma coisa Davi fez: ele se reanimou no Senhor. Ele se reanimou no Senhor. Como na palavra de Josué, quando Deus o chama e o reanima, o encoraja: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te mandei eu. Ou seja, a missão que Deus nos deu, antes de ser uma missão para o mundo, antes de ser uma missão para o mercado de trabalho, antes de ser uma missão para construir, para conquistar, para ter algo para deixar de herança para os nossos filhos, antes de qualquer missão, a principal que Deus nos deu foi cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa família, protegê-los. E é o Senhor que nos chama: eu te mandei para essa missão. Ser forte e corajoso, não desanima, não desiste, não retrocede, não abaixa as armas, não deixa de lutar, não deixa de crer, porque Deus está contigo. Ele luta, Ele é o Senhor das batalhas. E assim, Davi chorou, mas Davi se reanimou. Ele não ficou chorando a vida toda. Assim como Neemias, ele se levantou logo e foi obedecer. Ele chorou, ele se reanimou. E diz no versículo 7 e 8 que Davi se colocou diante do Senhor. Olha o que diz o versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Olha a oração, irmãos. Olha a intimidade de Davi com o Senhor, sabe?
Não foi aquela oração, ó Senhor, magnânimo, majestoso. Ah, Senhor, aqui está o teu servo. Ah, Senhor, acalma esses homens para eles não me apedrejar. Ah, Senhor, não, Davi foi direto e falou: Senhor, eu perseguirei esse bando. Eu vou alcançar, se eu perseguir, eu vou alcançar. Olha o nível de diálogo, de intimidade que Davi tinha com Deus. Prontamente Deus o responde, né? Através do sacerdote Abiatar. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Louvado seja Deus. Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso recurso. Deus é o nosso general. É sobre o comando dele que nós vamos e nós temos a vitória. É assim que Davi nos ensina nesse episódio, quando não apenas a sua família, mas todas as famílias do seu exército estavam em perigo. Nós precisamos lembrar que a oração é o nosso recurso. Como pais, como esposo, nós precisamos lembrar que é de joelhos que nós vamos vencer, que é em oração. A luta espiritual necessita de armas espirituais. Nós não podemos achar que a nossa capacidade, que a nossa inteligência, que a nossa psicologia, que a nossa estratégia, que os nossos recursos. Quantas vezes pais tiveram ideias brilhantes: ah, eu estou com um problema com esse filho, mas o problema está aqui. Eu vou mandar esse menino lá para o interior, para a casa do tio, para a casa da avó. E lá esse menino vai ser salvo, vai ficar livre. E quando chega lá, o menino envolve com problema e acontece o pior. Lá em outra cidade, em outro lugar. A solução não vem de nós, das nossas ideias brilhantes. Vamos mudar de cidade. Vamos pagar um curso tal, vamos mandar esse menino para um intercâmbio no interior, vamos resolver dessa forma, vamos investir nele nessa área. Talvez se ele tiver um curso nessa área, ele vai se acalmar, ele vai ficar bem. Se ele aprender a falar o inglês, que é um sonho dele, ele vai ficar bem. Vamos investir nesse intercâmbio. E nós começamos a criar estratégias como se as nossas ideias fossem melhores do que as nossas orações. As nossas estratégias fossem melhor do que dobrar diante de Deus e falar: Senhor, eu não sei o que fazer. Tem misericórdia. Me ajuda, Senhor. Como que eu lido com essa situação? Davi ora, Deus responde e Davi obedece. Versículo 9 diz: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. E aí começou a missão de resgate. Começou o trabalho de Davi, depois de chorar, depois de se reanimar no Senhor, depois de dobrar o joelho em oração, Davi obedece. A vitória vem, versículo 18. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Deus nos concede a vitória. Mas aqui nós temos um caminho, né? Um caminho para a vitória: quebrantamento, oração, obediência, confiar nos recursos de Deus e não na própria força, no próprio recurso. E eu queria perguntar, já caminhando para o encerramento dessa mensagem: como está a sua família? Como está a sua casa? Será que não há motivo para você pedir a Deus que coloque lágrimas nos seus olhos? Será que a nossa oração ela não está muito mecanizada, muito automatizada? Será que não falta coração nas nossas orações? Será que não falta em nós um derramar de alma? Fala: Senhor, a minha família pertence a Ti. A minha família não é para o Satanás ficar cirandando com ela. A minha casa pertence ao Senhor.
Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meus filhos foram alvo de oração desde o ventre. Em nome de Jesus, me ajuda a lutar pela minha casa, me ajuda a lutar pela minha família, pelos meus netos, pelos meus filhos, pelos meus genros. Me ajuda, Senhor, a entrar em batalha e experimentar o grande livramento do Senhor. Chorar, reanimar, orar e agir. Os inimigos continuam atacando. Não é um ataque literal como foi com Ziclag. Você vai chegar em casa do seu trabalho essa semana e vai encontrar todo mundo lá. Em nome de Jesus. Não veio a melequita e levou o pessoal embora, não. Pode ficar tranquilo. Mas será que no mundo espiritual o inimigo não tem tentado levar seus filhos para longe, tirá-los da presença de Deus, roubar deles a alegria, a identidade, a felicidade? Será que o Satanás não tem, às vezes, usado até a nossa dureza e a nossa preguiça? Será que nós demoramos em oração em favor da nossa família? Nós estamos num projeto de oração de 40 dias, desde domingo passado. Você ainda tem aí mais de 30 para se colocar numa torre de vigia, como diz Neemias, para se colocar em oração, para apresentar todos os dias seus filhos, sua casa, sua família no altar de Deus, para que o Satanás venha ser anulado, as garras que ele tem tentado cravar sobre filhos, sobre a nossa casa, sobre nossa família, seja quebrado toda a artimanha dele, todo o poderio dele para causar mal dentro da nossa casa. Mas nós precisamos clamar, precisamos entrar em oração e crer que o Senhor é que nos concede a vitória. Ele continuará sendo o nosso socorro, assim como ele foi para Davi. O inimigo continuará atacando as famílias, sim. Cada dia o ataque aumenta mais, mas a vitória vem do nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos colocar de pé. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado, Deus, da tua palavra, ó Deus, o alimento, a direção, os conselhos. E mais uma vez nós somos relembrados, Pai, de que existe um caminho a percorrer, existe uma jornada, uma caminhada em família, existe, ó Deus, aquilo que nós sempre soubemos, mas o Senhor sempre nos traz à memória, ó Deus, aquilo que muitas vezes nós deixamos esquecidos, ó Pai, de que o primeiro ato não é gritar. Entre gritar e chorar, o nosso primeiro ato seja o choro, não o choro de covardia, não o choro de ódio, mas um choro, Deus, de revolta com a situação, porque os nossos filhos, a nossa casa, não são propriedade do inimigo, para ele levar assim, de mão beijada. Ó Deus, nossos filhos são propriedades do Senhor, ó Deus, e nós queremos chorar por eles, queremos clamar ao Senhor, que tenha misericórdia deles, que socorra eles, ó Pai, que abra os olhos espirituais deles, para, ó Deus, em nome de Jesus, que eles venham correndo para os teus braços, porque eles são teus filhos, Pai, são filhos da promessa, são filhos da aliança, e nós queremos, ó Deus, orar, chorar, queremos nos reanimar no Senhor, queremos obedecer ao Senhor e lutar cada dia da nossa vida por essa missão tão especial e prioritária que o Senhor nos deu, de lutar pelas nossas famílias, pelo nosso lar, pela nossa casa, até que, ó Deus, o Senhor restaure a nossa sorte. O Senhor restaure, ó Deus, a alegria nos olhos, no coração dos nossos filhos, a alegria de estarem na presença do Senhor, nossos netos, nosso cônjuge, nossa família, queremos apresentá-las todos os dias diante do Senhor. Assim nós oramos com gratidão,
Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, amados irmãos e irmãs, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, ide em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado e soberano Pai, e que a consolação, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós, permaneçam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em cada nação dessa terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Pode assentar um instante no seu lugar. Nós pedimos perdão aos irmãos que estão em casa. Nossa transmissão começou com um pouquinho de atraso. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Que a palavra que você recebeu hoje possa animar você a orar, a buscar e a crer que o inimigo não vai vencer. Ainda que ele aparentemente levou, aquilo que nos pertencia, mas o Senhor nos dará de volta tudo que ele tem roubado, em nome de Jesus, porque a nossa família pertence ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que você seja um homem de oração, uma mulher de oração, que haja choro nos seus olhos e oração na sua boca, nos seus lábios, e em nome de Jesus você possa ver sua família rendida aos pés do Senhor. Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.